0-0. E aí, Tigrão? Bom, se no primeiro tempo, meu caro Edu Pinheiro, se na primeira etapa a Chapecoense foi ligeiramente superior e criou situações de maior embaraço para a zaga da Ponte, no segundo tempo o jogo foi equilibrado. A Chapecoense levou perigo, poderia ter matado aí no contra-ataque, né? Felizmente lá também tem um Pedro Júnior. A Ponte teve algumas oportunidades. Essa última do Fecim foi uma jogada espetacular, porque ele pega no meio-campo, 50 minutos do segundo tempo, todo mundo morrendo num jogo de nível técnico bastante abaixo da média, mas muito brigado, então o desgaste físico é muito grande, e ele arrancou, foi lá dentro da área. E chegou já, o cérebro não respondia mais. Mas ali a bola era para o Ramírez, né? O Ramírez acompanhou bem, livre, atrás dos zagueiros, estava sozinho. Se o Fecim tivesse rolado, talvez, também não dá para dizer que tinha feito. É que ele fez uma jogada tão grandiosa, até pelo momento do jogo, pelo cansaço, pelo desgaste físico, que eu, se sou ele, também tento fechar. Não dava para ninguém, não. Jogou bem o Fecim, fez boa partida, merece a titularidade. Agora, num jogo sofrível tecnicamente, com um segundo tempo melhor do que o primeiro, com mais oportunidades de ambos os lados, com os goleiros trabalhando mais, com lances mais agudos, mas com muitos erros. O ponto alto, que o jogo estava muito corrido, e eu não quis interromper o Batista, até porque a gente pode perder aí um gol de um lado ou de outro. Mas a grande verdade, né, e isso é inquestionável, você vai sentir aí pela interatividade com os nossos ouvintes no WhatsApp e em outros canais de comunicação, que tem um ponto alto nesse jogo aqui e um ponto que deixa a gente muito feliz. Se ele errou 3 passes pelo menos no primeiro tempo, no segundo tempo ele acertou tudo, mas ele foi um maestro de 19 anos, jogando como primeiro volante, distribuindo, desarmando, fazendo poucas faltas, né? Teve uma que ele fez, que o árbitro deu a vantagem, depois deu o cartão acertadamente, era lance de gol para a Chapecoense. É que o juiz deu a vantagem e quebrou o galho, senão poderia ter dado até o vermelho. Então essa falta foi uma falta técnica para evitar o gol. Fora isso, ele comete poucas infrações. Fez uma partida espetacular. Espetacular esse cara que eu vou falar dele agora. Me encheu os olhos, eu prestei muita atenção em todas as ações dele. 3 ou 4 viradas de jogo de meia de habilidade, crescendo muito na profissão. O menino Amaral. Se quase nada pode ser salvo no jogo, eu tenho que dizer que o Amaral me encheu os olhos hoje. Me encheu de alegria de ver que é um menino da base e que já está jogando toda essa bola que ele está jogando. Primeiro tempo bom também, mas com passes errados que normalmente ele não comete. Normalmente ele não erra. No segundo tempo, 100% de acerto, marcando, pegando, encurtando os espaços, jogando por ele, pelo Matheus Anjos, e tendo ao seu lado um outro leão, que foi o Léo Naldi, que bloqueou esse time da Chapecoense no peito e na raça, mesmo a Ponte estando com o menor número de jogadores no setor de meio campo. Então, um fato positivo. E eu ando um tanto quanto ácido. Eu ando um tanto quanto mal-humorado com algumas coisas que eu vejo e sei que acontecem na Ponte. Mas eu tenho que dizer aqui que hoje esses 2 meninos me encheram os olhos. Fizeram uma partida de gente grande. Acho que o Amaral acima, até pela distribuição de jogo, e o Leonaldo que joga por ele por mais uns 4 ou 5 pés de rato que a Ponte tem aí no elenco. E tinha no time hoje. Grande partida do Amaral. A Ponte fez um segundo tempo de mais entrega e até de mais construção de jogadas. O Luiz Fernando entrou bem ali pelo lado direito. Às vezes meio estabanado, às vezes sai trombando, mas criou 2 situações de gol. Então, as mexidas foram boas no segundo tempo. E o time da Ponte foi mais guerreiro. Mas o que jogou de bola
com a bola e sem ela, armando e desarmando, e tomando na categoria o tal do Amaral, me surpreendeu. Ele entrou bem no time desde a primeira aparição. Mas esta partida de hoje contra a Chapecoense, seguramente, mas de longe, disparadamente, foi a melhor partida dele com a camisa da Ponte, num 0-0 ruim, mas que é melhor do que se tivesse tomado o gol aí, a 48, na pichotada do Thiagão, naquele contra-ataque também nas costas do Norberto, que virou um ponta-direita e não aguentava mais voltar. É bom jogador, mas estava fora do time, está readquirindo o ritmo, sentiu o final da partida, lutou, correu muito, tomou uma bola nas costas ali e a Ponte poderia ter tomado o gol. Então, diante das circunstâncias da partida, mesmo tendo criado e mesmo com a inapetência do Pedro Júnior para fazer gols, a Ponte acabou escapando no finalzinho e isso é uma verdade, é uma realidade. Então eu estou antecipando o voto aqui, o meu. Os companheiros votam em quem quiser. Cada um vê o futebol de um jeito. Mas para mim o Amaral gastou a bola e eu também gostei demais do Leonaldi e também gostei muito do Fecim, que tem que ser titular sem nenhuma dúvida dentro desse time da Ponte, até pelas fragilidades do elenco. No 0-0 doído, mas não tão sofrido como se tivesse tomado o gol que se desenhou no finalzinho a favor da Chapecoense. Edu, deixa eu ver seu nome aqui direitinho, que eu esqueci o seu nome. Opa! Edu Real Pinheiro. Pelo amor de Deus, hein? Que saudades do Thiago Real.